Eu tentei o suicídio, mas no fundo, eu não queria acabar com a minha vida. Eu queria acabar com aquela dor. Eu sempre fui uma mulher muito gentil, gostava de cuidar das pessoas à minha volta e achava que isso era o suficiente para ter uma vida boa, uma vida tranquila e feliz. Mas na verdade não. Meu primeiro relacionamento, eu já tive uma decepção amorosa. Então a partir dali, eu comecei a desacreditar do amor. Eu descobri que ele tinha me traído com a minha melhor amiga. Então eu comecei a ter depressão, uma depressão que eu não sabia o porquê que eu estava sentindo. Era um vazio tremendo. Então eu comecei a tentar buscar essa felicidade, preencher esse vazio com amizades. E essas amizades só me faziam mal, ao ponto de transformar quem eu era. Para tentar preencher esse vazio, eu queria sentir alguma coisa, fosse felicidade, fosse dor, fosse frustração, qualquer coisa, qualquer sentimento que eu tivesse era o suficiente para poder preencher esse vazio, assim, pelo menos no momento. Eu começava a me cortar, né, para talvez sentir dor, que era já um sentimento, era algo que preenchia, assim, né, entre aspas, esse vazio que eu sentia. Por eu ter procurado a felicidade em relacionamentos com homens e não ter tido, não conseguir preencher esse vazio que estava dentro de mim, então eu passei a tentar relacionamentos com mulheres. E ali foi aonde começou assim uma mudança radical dentro de mim. Então comecei a me vestir de uma forma diferente, era tudo muito preto, tudo muito escuro, era uma vida assim muito escura. Então, por ter tentado de todas as formas preencher esse vazio com amizades, com vícios, com relacionamentos, ali eu via a última solução de todas, que foi tentar tirar minha própria vida. Foi o suicídio. Meu pai estava trabalhando nesse dia e eu cheguei e mandei um áudio para ele falando que eu iria tentar tirar a minha vida. Ali eu mandei fotos para ele de alguns comprimidos, de algumas cápsulas de comprimido. Foram 60 cápsulas de uma vez, que ali eu já tinha tomado. Liguei para minha mãe, me despedindo dela, e falei para ela que eu iria encontrar essa paz, essa tranquilidade que eu tanto procurava, que eu tanto queria e não sabia o que fazer. Então foi só o que me veio à mente, tentar tirar a minha vida. Depois de ter tentado o suicídio, ter tomado essas 60 cápsulas de comprimidos, eu fiquei desnorteada. Eu não conseguia mais falar com meu pai, ali ele já tinha chegado para tentar me socorrer. Ele em oração, porque eu percebi, mesmo desnorteada, mesmo sem saber o que estava acontecendo, eu vi ali o próprio Deus me livrando daquele momento, porque o que eu pensava realmente era morrer. E aí eu, no auge da depressão, cheguei e falei para Deus, falei para Ele, eu não quero que você se intrometa mais na minha vida. Tudo que eu tentava fazer, tudo que eu colocava as minhas mãos, dava errado. E ali, ao invés de eu simplesmente virar para Deus e falar que era culpa dele, tudo que estava acontecendo, eu me lembrei exatamente do dia que eu falei para Ele que eu não queria mais que ele se intrometesse na minha vida, não se intrometesse mais nas minhas decisões. E ali eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda, eu precisava mudar. E numa quarta-feira, o meu pai já estava indo para a igreja, ele me convidou para ir para essa reunião de quarta-feira e eu não fui com ele. Só que o Espírito Santo ali já estava me incomodando, já estava querendo que eu realmente tomasse aquela atitude de decisão de me entregar para ele. Ali eu percebi isso. E foi no meu quarto. Não foi na igreja, não foi no altar, não foi diante de homens, diante de ninguém. Era só eu e ele no meu quarto. Eu cheguei para ele,
Eu me ajoelhei, coloquei o meu rosto no chão e falei: eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. E dessa vez eu quero que o Senhor se intrometa mesmo e fale comigo, supra esse vazio que está dentro de mim. E aí eu tomei a decisão de fato de me entregar. Ali foi uma jornada, eu comecei a minha jornada na fé. Então eu fui para a igreja no domingo e ali eu ouvi uma palavra. E essa palavra me deu muita força, uma força que eu não imaginava que eu tinha. E foi a seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Ali eu vi que Deus não estava se preocupando com o meu passado, com tudo o que tinha acontecido, porque tudo se fazia novo. Então era uma nova oportunidade de me tornar uma nova pessoa, de fazer a minha vida realmente ser tudo novo, tudo na minha vida ser novo. Eu comecei a ir mais à igreja, eu buscava mais entender da palavra de Deus, buscava mais conhecer a Deus de fato e de verdade. E 2 meses depois do batismo nas águas, eu recebi o Espírito Santo. E foi numa reunião de domingo à tarde, eu estava na igreja e falei para Deus que eu não iria sair dali sem o Espírito dele. E ele viu o que eu queria e ele me deu. E a partir dali tudo começou a mudar. Hoje eu não tenho mais depressão, hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa que tem muita paz, eu consigo dormir muito bem, por sinal. E de tudo o que eu conquistei até hoje, o mais importante de tudo é o Espírito Santo. Porque ele me guia. Hoje ele me influencia. Todas as coisas materiais que ele me deu, hoje eu entendo que eu posso perder tudo. Tudo. Menos o Espírito Santo dentro de mim. Disso eu não abro mão.